Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 29 de outubro. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos regozijamos, nos alegramos, porque temos um Deus a quem adorar, a quem pedir, a quem agradecer. Um Deus que nos socorre, que nos liberta, que nos protege. A Ti toda a glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui estamos buscando a Tua bênção. Em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a palavra profética para estudarmos Daniel capítulo 3. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, neste sábado vamos continuar com a série Desvendando as Profecias de Daniel. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 3 de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Aqui nós vamos ver mais uma mensagem de Deus para os últimos dias. As profecias de Daniel têm o foco voltado para os últimos dias. Portanto, Deus tem mensagens especiais para você e para mim, aqui neste capítulo 3. Um capítulo profético. Daniel capítulo 3 está falando das chamas, da fé e de um decreto de morte. Daniel capítulo 3 está falando do mistério do 666. Existe um mistério no 666 de Apocalipse 13. Para entendermos este mistério, temos que entender a profecia de Daniel capítulo 3. É daqui, de Daniel capítulo 3, que nós temos a compreensão verdadeira deste mistério 666. O que significa isso? De onde veio? Queridos, no capítulo 1 de Daniel foi demonstrado que Deus é a fonte da sabedoria, porque Deus deu inteligência e sabedoria para Daniel e os seus 3 companheiros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, verso 10. Em Daniel capítulo 2, Deus provou que só Ele conhece o fim desde o princípio. Só Ele conhece o futuro. Por isso a palavra de Deus diz que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isto está em Isaías capítulo 46 e o verso 10. Queridos, agora no capítulo 3 de Daniel, Deus se revela como o único que pode salvar, que pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, o único digno de adoração, porque só a Ele, o Criador dos céus e da terra, devemos adorar. O capítulo 2 e 3 de Daniel estão intimamente relacionados. Por quê? O capítulo 2 fala de uma estátua e o capítulo 3 também fala de uma estátua. O capítulo 2 fala de uma estátua composta de vários e diferentes metais, ouro, prata, bronze e ferro. Mas o capítulo 3 está falando de uma estátua todinha de ouro, queridos. O capítulo 3 fala de uma estátua todinha de ouro que foi levantada em desafio ao Deus do céu. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor reconheceu humildemente o poder do Deus de Israel. Se converteu ao Deus de Israel. Aparentemente ele se converteu no capítulo 2, reconhecendo que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Porque nós lemos em Daniel 2,47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o revelador dos segredos. Porém, queridos, logo passou esta conversão temporária, efêmera, logo passou esta impressão causada pelo Espírito de Deus na mente de Nabucodonosor. Ele foi influenciado por Deus, mas logo o orgulho subiu ao seu coração. O coração dele não foi purificado do orgulho e da ambição mundana, do desejo de exaltação própria. A prosperidade que acompanhou o reinado de Nabucodonosor encheu-o de orgulho. E, queridos, cerca de 20 anos depois, mais ou menos 20 anos entre o que ocorreu no capítulo 2
e o que ocorreu no capítulo 3. Ele novamente voltou à idolatria. O rei Nabucodonosor voltou ao seu culto idólatra ao Deus Sol. E ele, agora em desafio ao Deus do céu, mandou construir uma estátua não de diferentes metais, mas uma estátua todinha de ouro, querendo dizer que o seu reino não passaria a outro poder. A estátua do capítulo 2 mostrava somente a cabeça de ouro. Mas, queridos, a estátua do capítulo 3 é todinha de ouro, mostrando que ele não aceitava aquela revelação feita por Deus de que o seu reino passaria a outro povo. Era uma rebelião aberta contra Deus. Essa estátua refletia a revolta de Nabucodonosor. Aqui vemos um poder humano, civil, religioso, porque envolvia adoração, exigindo adoração e fazendo ameaças de morte para que todos os que discordassem fossem mortos. Queridos, vamos ler Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 3 e o verso 1. Aqui lemos: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados de altura, e a sua largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Queridos, no capítulo 2, Deus disse a Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Daniel capítulo 2, verso 38. Essas palavras fizeram uma profunda impressão na mente do rei. Os sábios do reino tiraram proveito disso e propuseram a Nabucodonosor que ele construísse uma estátua igual àquela que ele viu no sonho. E ele construiu uma estátua, aparentemente igual àquela que ele viu no sonho, só que, em vez de colocar cabeça de ouro, peito e braço de pratas, quadril de bronze e pernas de ferro, ele decidiu fazer a estátua toda de ouro. A estátua do capítulo 3 representava a Babilônia como um reino eterno, indestrutível. Mostrava Nabucodonosor como sendo todo-poderoso, que não existiria ninguém para quebrar em pedaços o reino de Babilônia. Satanás tentou frustrar os propósitos de Deus. Intencionalmente, Nabucodonosor mandou construir uma estátua de 60 côvados de altura, 30 metros de altura. 60 côvados equivale mais ou menos a 30 metros de altura, por 6 côvados de largura, mais ou menos 3 metros de largura. O número 60 côvados de altura e o número 6 côvados de largura são intencionais e refletem a divindade de Babilônia. Queridos, o número 6, os sacerdotes babilônicos usavam um sistema sexagesimal com base no número 6 e 60. Na prática da astrologia, na prática da astronomia, na matemática, em tudo eles usavam o sistema sexagesimal em múltiplos de 6, um sistema diferente do sistema egípcio que nós adotamos. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, para medir ângulos e para as divisões do tempo. Por exemplo, o ano lunar tem 360 dias, são 12 meses de 30 dias. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. O zero, por exemplo, é um 360 graus. É um círculo de 360 graus que simboliza a divindade. O número 6 era importante na religião de Babilônia porque representava o Deus menor. E o número 60 era importante também porque representava o Deus maior. E o número 600 representava todo o panteão, todos os deuses reunidos. Representava a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior. Nós temos então aqui o número 6, unidade. Nós temos o 60,
que é o 6 dezena, o 6 unidade, o 60, que é o 6 dezena, e temos o 600, que é o 6 centena. Unidade, dezena e centena. 6, 6 e 6. Coincidindo 666. O mesmo número que aparece lá em Apocalipse capítulo 13. Queridos, as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas se completam. Para podermos entender Apocalipse, temos que entender Daniel. O ouro, o material do qual foi feito a estátua, era um símbolo do poder civil. E o número usado na altura e na largura da estátua representava o poder religioso, o número 6 e o número 60. A astrologia, lá em Babilônia, ela dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números foram arranjados num quadrado e usados como um selo, ou um amuleto do sol, pelos sacerdotes pagãos devotos do sol. O nome do amuleto era Sigila Solis, ou selo do sol. Esses amuletos continham todos os números de 1 a 36 e eram feitos usualmente de ouro, visto ser o amarelo a cor do sol. Queridos, os amuletos do deus Sol, usados pelos sacerdotes pagãos, tinham os números de 1 até o número 36, arranjados dentro de um quadrado, arranjados de tal modo que qualquer coluna que você somasse, as colunas, 6 colunas horizontais, 6 colunas verticais, qualquer coluna que você somasse daria 111. 111 cada coluna vertical ou 111 cada coluna horizontal. E são 6 colunas, então dá o total de 666, 666. Este era um amuleto usado em Babilônia pelos sacerdotes pagãos adoradores do sol. Nessas fotografias que nós estamos mostrando, elas foram tiradas em 1910 e aparecem os amuletos do sol, Sigila Solis, o selo do sol. Esses amuletos estão expostos no Museu Britânico. De um lado do primeiro desenho pode-se ver o deus Sol em pé sobre um leão. No verso do amuleto está escrito Nashiel, o que significa inteligência do Sol. E em 36 quadrados estão arranjados os números de 1 a 36, de tal modo que qualquer coluna horizontal ou vertical, ou mesmo a que está em 2 diagonais, eles somam um total de 111. Sendo 6 colunas, são 666. Queridos, por que na Bíblia aparecem os números 6 e o número 7? O número 7 representa Deus. Deus assina com o número 7 tudo o que ele faz. Nós podemos dizer que o número 7 é a assinatura de Deus. Está abundantemente revelado na Bíblia o número 7. Na semana de 7 dias, também no cerco de Jericó, quando eles marcharam ao redor de Jericó por 7 dias, e no 7º dia deram 7 voltas na cidade de Jericó. À frente do povo de Israel iam 7 sacerdotes com 7 trombetas. Elias, a Bíblia diz que orou 7 vezes, e Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse no rio Jordão para ser curado da sua lepra. Mergulhasse 7 vezes. Queridos, o 7º dia é o sábado, o dia do Senhor. O 7º ano é o ano do descanso da terra. Existem na Bíblia 7 semanas de 7 anos, que são 49 anos, eram contadas e culminavam com o jubileu, que era o 50º ano. A história do cristianismo foi escrita em 7 capítulos, contando ali em Apocalipse capítulo 2 e 3, a história da igreja em 7 capítulos. E a Bíblia fala do juízo celestial em 7 fases. Os 7 selos, e depois as 7 trombetas, e depois as 7 pragas, e também os 7 montes, e também os 7 reis, as 7 cabeças. Queridos,
Apocalipse e a Bíblia toda estão repletos do número 7, porque é a assinatura de Deus. E o número 6? O número 6 representa o homem que se levanta contra Deus e que se nega a ir para o número 7 e reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra. Queridos, o número 6 sempre está em oposição a Deus. O número 7 é o sinal da autoridade de Deus, mostrando ser Ele o único merecedor de adoração. E o número 6 mostra a falsa autoridade de Satanás e a sua presunçosa arrogância em querer ser adorado como Deus. Mas ele nunca foi Deus. Ele é uma criatura que foi expulsa do céu e será queimada no final dos 1000 anos. Vai se tornar cinzas. O livro do Apocalipse mostra que Satanás usará novamente. A história vai se repetir. Usará novamente a mesma estratégia de Nabucodonosor para forçar a adoração à imagem da besta. Quando você lê Apocalipse 13, você vê ali os dois poderes. A besta que subiu do mar, o poder papal, e a besta que subiu da terra, o protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos da América do Norte. Esses dois poderes se unem para o domínio mundial e para imporem o sinal da besta, exigindo adoração e ameaçando com um decreto de morte aqueles que não se submeterem ao papado, aqueles que não se submeterem recebendo o sinal da besta. Queridos, Satanás não desiste do desejo de ser adorado, e ele será adorado através de um poder civil religioso que se opõe a Deus e persegue o povo de Deus. Por isso em Apocalipse diz: fará que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, e os versos 16 a 18. O número 666 no Apocalipse identifica o anticristo, que oprimirá o povo de Deus nestes últimos dias, nos nossos dias, nesta última geração. O livro de Daniel não apresenta somente eventos que ocorreram no passado. O real objetivo de Deus nas profecias de Daniel é mostrar que existe uma profecia para o tempo do fim, para os nossos dias. Devemos ler estes eventos relatados aqui em Daniel capítulo 3, como sendo uma profecia do que vai acontecer nos últimos dias, porque a história vai se repetir. Entenda que a história vai se repetir. Daniel capítulo 3 fala de uma imagem que deveria ser adorada, fala da adoração forçada e a perda da liberdade de consciência e da liberdade religiosa. Daniel capítulo 3 fala também de um decreto de morte. Queridos, tudo isso vai se repetir. Fala também de uma adoração decretada pelo poder legislativo. Fala também do poder do Estado usando sua força para impor uma adoração religiosa identificada pelo número 666. Todos esses detalhes são repetidos ali em Apocalipse capítulo 13. Existia na banda lá de Daniel capítulo 3, na banda formada por Nabucodonosor, uma banda que tocaria uma música para que todos se ajoelhassem diante da imagem de ouro. Existiam 6 instrumentos. 6 instrumentos. Leia comigo Daniel capítulo 3 e vamos ler então o verso 4 e o verso 5. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, é o primeiro instrumento, e do pífaro, o segundo, e da harpa, o terceiro, e da sambuca, o quarto, e do saltério, o quinto, e da gaita de foles, o sexto instrumento. E de toda a sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Exigia adoração. Agora no tempo do fim, em Apocalipse 13, eles também exigem adoração.
Apocalipse 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam na terra. Queridos, Satanás, através do poder papal, quer ser adorado. Quer que todos os reis e poderosos da terra se ajoelhem diante dele, reconhecendo-o como Deus. Por isso, Apocalipse 13, verso 8 diz, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Aqui nós lemos: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. O que está em jogo aqui é a adoração. Você vai adorar o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que escreveu os 10 mandamentos, o Deus que estabeleceu o 7º dia, o santo sábado, como um dia santo, ou você vai adorar o poder papal, que escreveu outros 10 mandamentos que estão no catecismo romano, o poder papal que manda guardar o domingo no lugar do sábado. A quem você vai adorar, meu querido irmão, minha querida irmã? Deus exige adoração a Ele porque Ele é Deus, imortal, existente por si mesmo, eterno e incriado. Mas, queridos, o poder papal se levantou na terra exigindo adoração porque ele representa o dragão. É o dragão que quer ser adorado, só que ele está usando o papado como um representante. Queridos, aqui diz que todos vão se ajoelhar. Capítulo 13, verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Isto significa todos os povos, todos os grandes, todas as pessoas, todas as igrejas vão adorar este poder que se levanta aqui em Apocalipse 13, como sendo a besta que subiu do mar, exigindo adoração. Mas Deus tem um remanescente fiel, Deus tem um povo fiel, que não vai dobrar os seus joelhos diante de Baal, não vai adorar o sol, não vai santificar o primeiro dia da semana, porque eles são os santos do Altíssimo. Eles estão selados pelo selo do Deus vivo, e o selo do Deus vivo não é o 6º dia da semana, não é o primeiro dia da semana, o selo do Deus vivo é o 7º dia da semana, o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo, conforme diz Ezequiel capítulo 20, verso 12, eis que eu vos dou os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Ezequiel 20, verso 12. Deus assinala o seu povo com um dia, Deus assinala o seu povo com um sinal bem distinto. Um sinal, o 7º dia da semana, que revela que Deus é o Criador dos céus e da terra, e só Ele merece ser adorado. Voltando para Daniel capítulo 3, queridos, aqui nós lemos então a partir do verso 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Uma ameaça, um decreto de morte. Este decreto de morte vai se repetir em Apocalipse 13. Qualquer pessoa que não aceitar o sinal da besta, qualquer pessoa que não se submeter à besta que subiu do mar e à besta que subiu da terra, e aceitar o primeiro dia da semana como um dia santo, ela não vai poder comprar, não vai poder vender, e vai ser aprovado um decreto de morte contra os desobedientes dos mandamentos papais. Os que são obedientes aos mandamentos de Deus serão perseguidos. A história vai se repetir. Por isso o decreto de morte do capítulo 3 de Daniel, ele está refletindo o decreto de morte de Apocalipse 13. E agora lemos aqui Daniel capítulo 3 e o verso 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos adoraram a estátua de ouro, com 60 côvados de altura, com 6 côvados de largura. Mas, queridos, 3 jovens hebreus que adoravam o Deus Criador dos céus e da terra, eles não se dobraram diante da estátua de ouro. Eram poucos. O remanescente de Deus sempre foi pouco, no passado e no presente e no futuro. O remanescente de Deus sempre é pouco. É um pequeno grupo
de filhos e filhas sinceros de Deus, que não se dobram diante de nenhum poder humano que desobedece a Deus, que impõe e exige adoração. E aqui diz o capítulo 3 de Daniel, verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Acusação. Nós seremos acusados porque obedecemos os mandamentos de Deus também. Verso 9. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual o homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Queridos, estão vendo a acusação aqui? Aqui no verso 12, Daniel 3,12. Há uns homens judeus. Assim também, neste tempo do fim, eles vão dizer: existem aí alguns homens e mulheres, existe aí um povinho, eles se negam a obedecer os mandamentos papais, eles se negam a receber o sinal da besta, eles se negam a adorar o poder papal que se levanta na terra em domínio mundial, esse domínio mundial que se chama Nova Ordem Mundial. Queridos, a história vai se repetir. Eles vão perseguir os que obedecem os mandamentos de Deus. E aqui diz o capítulo 3 e o verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito? Verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eis aqui o desafio de Nabucodonosor, que no capítulo 2 se humilhou diante do Deus Criador dos céus e da terra. Agora no capítulo 3, ele se rebela contra Deus. E ele faz esta pergunta rebelde: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, quem é o Deus que vai proteger você e a mim, agora no tempo do fim? Quando for aprovado o decreto dominical, anulando a lei de Deus na face da terra. Quem vai proteger você? É o mesmo Deus que protegeu os 3 jovens hebreus dentro da fornalha de fogo ardente. Quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, foram lançados 3. Mas o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e viu 4 lá dentro. Existia um 4º ser dentro da fornalha de fogo ardente, e o 4º era o Filho de Deus. Jesus Cristo estava no meio do fogo com os 3 jovens, protegendo-os. Queridos, Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, Deus não se ausenta, Ele está perto de você, a distância de uma curta oração. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração, porque você clama em nome de Jesus e Ele está aí ao seu lado para confortar, para proteger e para salvar. Aqui em Daniel capítulo 3 e o verso 16, responderam os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eles estavam firmes, ousados, determinados a obedecer, mesmo com a própria vida sendo colocada em risco. Queridos, essa é uma história para você que vive no tempo do fim, porque a história vai se repetir. E nós temos que ter esta determinação, nós temos que ter esta ousadia
de ficar ao lado dos mandamentos de Deus, custe o que custar. A nossa cidadania é o céu. O nosso sonho é a vida eterna no céu. Viveremos eternamente com o nosso Deus. Mas, queridos, aqui na terra, aqui neste planeta, a Bíblia diz, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. É o maligno que está governando os governantes da terra e vai exigir adoração. E vai perseguir o povo de Deus. E nós vamos ter esta determinação, esta ousadia dos jovens hebreus. Aqui eles responderam, não necessitamos de te responder sobre este negócio. E agora o verso 17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Vejam, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E agora vejam o verso 18. E se não, se Deus não nos livrar, se ele permitir que a gente morra lá dentro do fogo, se Deus permitir que nós morramos lá dentro do fogo, vejam o verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Determinação e firmeza. E agora o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Verso 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Foram jogados lá dentro. Queridos, os filhos de Deus, eles são fiéis, firmes. Por isso existem mártires. Mártires que não temem a fogueira. Mártires que foram exilados. Mártires que foram assassinados. Sempre existiram mártires. Aqui nós lemos no verso 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do forno de fogo ardente, eles morreram. Tão quente estava o forno. Verso 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Verso 25, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Era Jesus Cristo, o Jesus Cristo que sempre esteve com o seu povo, Jesus Cristo que está com você, meu querido irmão, está comigo, ele não nos abandona, esteve com João, lá na ilha de Patmos, esteve com João quando foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Queridos, Jesus Cristo é um Deus presente. Ele deu a vida por você. Ele ressuscitou por você. Ele subiu ao céu e ele prometeu voltar para nos buscar e nos resgatar. Ele voltará. Ele está contando para você a história do que vai se repetir agora no tempo do fim. Agora leia Daniel capítulo 3 e o verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Verso 27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos.
O fogo não tem poder sobre aqueles que estão amparados e protegidos pelo Deus do céu, o Criador dos céus e da terra. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Aleluia! Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Agora o rei Nabucodonosor se humilha diante de Deus e reconhece o Deus de Israel como o Santo de Israel, o único Deus verdadeiro. Queridos, Deus vai usar você e a mim, o remanescente fiel, para exaltar o seu nome na terra. O nome de Deus será exaltado na terra, usando os 144 mil, usando a grande multidão de salvos vivos, os conversos da hora undécima. Deus usará estes filhos e filhas para exaltar o seu nome e glorificar o seu nome na terra. Assim como estes 3 jovens foram os instrumentos de Deus para exaltar Deus como o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus quer usar você também e a mim, agora nesta última geração, meu querido irmão. Agora nós lemos em Daniel capítulo 3 e o verso 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Queridos, esta história que aconteceu em Daniel 3 é uma história profética do que vai acontecer agora no tempo do fim. Novamente um poder se levantará na terra exigindo adoração. Novamente um decreto dominical será aprovado no mundo todo. Novamente, queridos, o decreto de morte também será aprovado contra aqueles que se negarem a guardar e santificar o primeiro dia da semana. Queridos, Deus tem na terra um povo fiel. Você está sendo chamado para fazer parte deste povo fiel de Deus. Este povo de Deus é revelado em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui está o fiel remanescente de Deus, descrito aqui em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. São os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. O Espírito Santo grava estes 10 mandamentos no seu coração, meu querido irmão. O Espírito Santo não vai gravar no seu coração os mandamentos papais, mas os mandamentos de Deus. E estas são as características do povo remanescente de Deus dos últimos dias. Leio de novo, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que nos salva. E todos os salvos pela fé em Jesus Cristo são feitos filhos e filhas obedientes aos mandamentos de Deus. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão e minha irmã. Que você seja revestido de poder, de ousadia. A ousadia dos jovens hebreus seja também a nossa ousadia, a nossa determinação. Custe o que custar, vamos permanecer firmes, em pé, na presença dos homens, na presença do mundo inteiro. Nós só nos curvamos, nós só adoramos o Deus, Criador dos céus e da terra. Deus derrame sobre você o Espírito Santo e dê para você esta firmeza, esta determinação. Que Deus faça de você e de mim instrumentos dele na terra, para a honra e glória do nome de Deus. Que você seja um filho fiel, uma filha fiel, revestidos do Espírito Santo, cheios desta esperança, esperando e anunciando
e apressando a breve volta de Jesus Cristo. Deus derrame o Espírito Santo sobre você e te dê a bênção, e te dê a paz que só Jesus pode dar. Esta é a minha oração. Amém.